A gente chega para encerrar essa discussão numa versão da Louise O'Neill, que se chama A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que aqui no Brasil foi traduzido e publicado pela editora Dark Side, uma editora que eu simplesmente sou fãzaça, porque eles trabalham o objeto livro de uma forma incrível. É um livro que brilha a capa, é todo lindo e maravilhoso. Eu super, assim, sugiro que vocês leiam esse livro. Lá na sala de leitura da escola Valkyr Vergani tem uma unidade desse livro, que foi onde eu conheci essa história. Então, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões é um livro que vai trazer uma releitura da Pequena Sereia agora para o século XXI. E, gente, é sensacional. É simplesmente, assim, sensacional. É sensacional porque é perturbador, tá? Se tá na Dark Side é porque é perturbador o bagulho. Não é uma coisa ok, joinha, super tranquilo de se ver. É perturbador. Por que é perturbador? Porque, gente, quando eu falo lá sobre feminismo, tem gente que é negacionista e vai falar pra mim que não, professora, não é assim. As mulheres têm um papel exatamente igual na sociedade. Não tem necessidade desse tipo de exagero, não tem necessidade disso, professora. Não tem, Tati. Cara, isso é coisa da cabeça de meia dúzia de louca. E aí, qual que é a estratégia argumentativa pra gente conseguir mostrar pra essas pessoas de que, mano, eu não sei que bolha você vive, mas não é o mundo real. Qual que é a estratégia para você fazer isso? Leve a realidade que essas pessoas propõem ao exagero master, ao exagero ultra super blaster. Daí você consegue fazer com que essa pessoa perceba a sua fala. E essa é a proposta desse livro, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Por quê? Porque é um livro que vai descrever um mundo fictício, evidentemente. Gente, sereia não existe, então é óbvio que a gente está falando de um mundo fictício. E dentro desse mundo fictício, a gente tem uma sociedade misógina. O que é misoginia? É um extremo ódio à figura da mulher. É uma sociedade que não só tem privilégios aos homens, mas tem coisas, tratos cruéis à figura da mulher. E aí ele vai exagerar aquele papel de todas as personagens femininas do livro. Na questão da necessidade de ser bonita e de se atingir um padrão de beleza que não foi criado e não foi estipulado pelas mulheres, de você ter determinados comportamentos sociais que não levem a imagem da mulher à reflexão, à inteligência, à cultura, a autoconhecimento, a reflexão social. A mulher não pode fazer nada disso em hipótese alguma, então já é problemático por aí só. Você vai ter uma mulher que precisa se preocupar exclusivamente em cumprir o papel que lhe é devido e obedecer ao rei, que é o pai da princesa Gaia, que é a protagonista dessa versão, que a palavra do rei é lei. Essa é uma frase extremamente repetida no livro pelas filhas, pelas irmãs da Ariel, quase de forma mecânica, porque vai justamente demonstrar a lavagem cerebral que a repetição de determinados conceitos fazem. Então você fica repetindo um conceito, repetindo um conceito, repetindo um conceito. Quando você percebe, aquilo já foi introjetado e você está reproduzindo socialmente aquilo sem reflexão nenhuma. E é daí que vive o problema, é daí que geram as questões que perturbam a sociedade. Repercussão de modelos sociais sem reflexão. E o livro vai justamente criar um mundo onde todos os problemas da atualidade, da contemporaneidade, são exponenciados ao absurdo. Então, nós que somos protagonistas, né, desse contexto, quando vemos esse mundo fictício, é triste,
nos desespera, angustia. É um livro angustiante. Não é uma leitura para você fazer quando você tá mal. É uma leitura para você fazer quando você quer refletir, quando você quer pensar. Quando você quer perturbar aquele local onde você vive e crescer, né? E ir para além. Aí é bom ler esse livro. Se você quer ler um livro fofinho para se distrair, eu não te indico ler esse livro, porque ele incomoda, ele perturba. E por que que ele perturba? Ele justamente perturba porque ele vai mostrar que o papel da mulher na sociedade é um papel de desprivilégio, é um papel sem voz, sem vez. E não ter voz sobre a própria vida é angustiante. E você ter que viver sacrifícios para agradar padrões alheios é terrível, é torturante, é uma coisa cruel. Então, quando a Gaia, né, que é essa protagonista, é a pequena sereia dessa releitura, ela vai lá, porque a história é meio que transitória entre a versão do Anderson e a versão da Disney. Vai meio que dar uma misturada nessas duas histórias que eu acabei de contar pra vocês. E vai ser onde se baseia esse mundo, o reino das ilusões aí da pequena sereia. E ali, essa personagem, quando ela vai, né, lá pra terra, pra ficar com o bendito do príncipe, ela vai ter dores angustiantes e vão ser ainda piores que a do Anderson. Ela vai ser torturada, ela vai ser como se fosse assim, flagelada, ela vai sofrer uma violência física. Aliás, esse livro traz uma série de problemas, como estupro, como questões de violências à figura da mulher, com uma frequência bastante contundente. Veja bem, eu precisei exagerar aos cumes da humanidade todos os problemas da sociedade para conseguir demonstrar para algumas pessoas que acham que certas coisas são normais, que não são. Porque, na verdade, a nossa sociedade, ela tende a uma continuidade, a uma projeção de determinadas discussões. Se essas discussões, elas não avançam para algo que seja mais altruísta, que seja mais humano, que são os valores cristãos do Anderson, a gente vai tender a uma coisa cruel, a algo que vai chegar aí a versão da Louise da Pequena Sereia. E só que quando você vive dentro de um determinado contexto, você não percebe a gravidade daquele problema. E as irmãs da Gaia, na Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, elas estão tão imersas naquele contexto problemático, elas foram criadas, aquilo para elas é tão normal, porque sempre foi assim, né? É o mundo que a gente está inserido, não é? Vai mudar. Então, para que questionar? Para que refletir? Para que pensar? Para que desconstruir? Que elas acabam simplesmente reproduzindo automaticamente determinados conceitos. Gente, resumidamente, o problema que essa história da Pequena Sereia vai falar é sobre a questão do papel da mulher, tem toda essa questão da misoginia, do machismo exagerado, mas eu acho que o ponto vital da maioria desses universos de ficções que são sim politizados, porque dizer que essas histórias não são politizadas, são só histórias de ficção, é muita cefalia do gênero narrativo, é muita cefalia do que se é produzir contos, enfim, e ficções, né? O que é a literatura fantástica, mano? Eu acho que você não entendeu que a literatura fantástica, a arte imita a vida imita a arte, né? Essa dinâmica. Então, na verdade, a gente pega uma questão da vida e fantaseia ela para ou criticar, ou refletir, ou simplesmente reproduzir um contexto social. E se você tem um contrato entre seres sociais, você tem problemas. Se você tem problemas, você vai ter buscas de soluções. E o que são essas buscas de soluções? Política. Então, gente, não tem como você falar que Star Wars não é uma saga política, que Harry Potter não é uma saga política, que a Pequena Sereia não é uma saga política. É. Ah, mas e o partido X? E o partido Y? Gente, partidarismo político é diferente de política. Pelo amor de Deus, não confunda bunda e barra funda.
ok? Aí é uma discussão também para um outro vídeo. E eu não sei se eu vou entrar nisso, porque a nossa proposta aqui não é ficar dando aula básica de política. Eu vou ver aí se algum professor de sociologia se interessa em me ajudar no canal, caso alguém aqui tenha essa demanda. Porque senão, cara, é só você entender isso pra gente seguir com a questão literária. E tá tudo numa boa. Eu respondo dúvidas pontuais. Não vou dar aula de sociologia, não. Ok? Então, galera, a gente fica por aqui nessa sequência aí dos nossos vídeos falando sobre a questão da Pequena Sereia e o feminismo e o papel da mulher na literatura, que vocês perceberam que aí a mesma releitura da história Pequena Sereia, século XIX, século XX, século XXI, trouxe um protagonismo para essa mulher diferente, de acordo com as discussões que circundavam o mundo que o autor estava instituído. Então, o contexto social, histórico, cultural em que os autores das obras estão inseridos, evidentemente, são essenciais para se entender a obra. E tem coisas que o autor nem sabe que ele reproduz ali socialmente, como Andersen, coitado, ele em momento nenhum quis dizer que as mulheres tinham desprivilégio. Não era isso que ele estava escrevendo. Mas nós relemos isso à medida em que a gente percebe essa desigualdade de função. A Disney, quando deu essa voz para Ariel ruiva, linda e maravilhosa, magérrima, branca, de olhos claros, ela simplesmente estava fazendo uma discussão dentro daquele contexto dos anos 80, que cabia a Pequena Sereia, aquela construção da imagem da mulher no contexto dos anos 80. Quando a Louise O'Neill escreve A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, agora no século XXI, essa contextualização, ela é necessária.